Jesus. Boa tarde a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vamos abrir lá em primeiro livro de Reis. Primeira Reis, capítulo de número 2, versículo de número 10, amém? Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Todos encontraram? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Está levantado assim? Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi, que é Jerusalém. Ele foi rei de Israel 40 anos, governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão, seu filho, ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei. O seu governo se fortaleceu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá? Eu não vou orar aqui até o todo, né? Na minha vida, no estudo. Nesta tarde, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Por volta do ano de 1100, aproximadamente, um profeta por nome de Samuel, ele já estava avançado em idade. Ele estava em Ramá. Ali naquela cidade de Ramá havia uma casa de profetas. E por ele se encontrar muito velho já, avançado em idade, e ele queria deixar a dinastia para os seus filhos. Porém, ele tinha 2 filhos. Um se chamava Joel e o outro se chamava Abias. Esses 2 filhos dele, eles não seguiram o caminho de Samuel, que porventura foi um grande homem de Deus, sacerdote, juiz, profeta. Samuel estava no território da sua cidade, em Ramá, como eu disse, repito, seus filhos estavam em Berseba. Porém, quando Samuel percebe que ele já estava muito velho e já era avançado em idade, né? Já era um homem bem idoso, ele chega até a liderança daquela cidade, daquela terra, daquela nação. Então ele diz que queria deixar que seus filhos iam tomar conta. Porém, vamos ter uma vírgula no texto, a Bíblia diz e relata que os líderes daquela nação, eles não aprovaram a decisão de Samuel. Porém, como eu disse, seus filhos não vinham de uma boa conduta. Eles negligenciaram a justiça e aceitavam o suborno e não praticavam a justiça e a lei como devia. Porém, Samuel disse aos líderes daquele lugar, daquela nação, que consultaria a Deus. Porém, assim sucedeu. E consulta a Deus. Glória a Deus. Deus chega até Samuel e diz: pode deixar, Samuel, não é a você que eles
religiosas e as leis civis daquela nação. Porém, quando Deus fala para Samuel, ele dá a resposta e ele diz: seja assim como eles querem. Se eles querem o rei, pode dizer a eles: eles terão o rei. Samuel, não esquece de dizer a eles que esse rei vai dominar sobre eles e vai colocar tributos, encargos, que vai colocar sobre eles, vai pegar os seus filhos para cultivar as suas terras. Boa parte das terras deles, o rei vai pegar, vai dar para os seus filhos, para os seus servos, conservos, etc. Porém, Samuel vai até a liderança novamente, se reencontra, e ali o povo, Samuel relata que conversou com Deus, que daria o rei. Então, ali, Samuel disse para eles que eles teriam. E aí eles: não é assim que nós queremos ouvir. Um rei como todas as outras nações, um rei que vá à guerra conosco, um rei que esteja ao nosso lado na batalha. E assim se sucedeu. Aleluia. Havia na terra de Benjamim um homem por nome de Quis, rico, fazendeiro, que havia perdido as suas jumentas, e por isso ele tinha um filho, e ele então pede para que esse filho vá em busca dessas jumentas. A Bíblia não diz com exatidão o número de jumentas, porém, quando a Bíblia relata acerca das jumentas, ela diz que eram jumentas no plural, porém nós entendemos que é mais de uma jumenta. Então esse homem agora, por nome de Saul, a Bíblia diz que ele era muito formoso, muito bonito. Era um homem que no meio da multidão, assim está relatado na Bíblia, que no meio da multidão ele se sobressaía dos ombros para cima. Não havia ninguém na terra maior do que ele, naquela nação. Ele era de porte muito grande, e a Bíblia relata por várias vezes que ele era um homem formoso, bonito. Porém, este homem com o seu servo, Saul, ele vai atrás das suas jumentas. Porém, ali ele rodeia a terra das tribos de Benjamim, e porventura ele e seu conservo ele não encontra. Então ele disse: já é tarde, vamos embora, pois agora quem vai ficar preocupado é o meu pai com a minha presença. Já é tarde. O seu empregado tem uma ideia: ei, na terra de Ramá, onde nós estamos passando perto dela, existe um homem, um profeta, e naquele tempo as pessoas chamavam o profeta de vidente. E eles, então, esse empregado, ele dá essa visão, ele dá essa ideia para o seu patrão, que é Saul, ali que está com ele, para que eles vão até essa terra e consultem este profeta, para que as encontrem as suas jumentas. Mas Saul diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, não tenho comida, tudo que eu tinha já acabou pelo caminho. E o que nós vamos dar a esse profeta? Naquele tempo, naquela cultura, era por costume, as pessoas que iam até o profeta, eles levavam uma oferta ou até mesmo um presente. Então esse empregado disse que tem pratas que daria esta oferta. Porém, Aleluia, Jesus. E quando eles adentram a cidade, naquele dia era o dia da purificação, onde o sacerdote
ele fazia uma oferta ao Senhor e eles comiam perante o povo. E Deus, por outro lado, já havia colocado no coração que este homem que viria de Benjamim, da terra de Gileade, queria ter com Samuel. Saul adentra a cidade de Ramá com o seu empregado. Quando eles adentram, eles começam a procurar por este vidente ou profeta, e ali eles perguntam para as pessoas que estão passando por aquele lugar, e a fama de Samuel era boa, tanto no conhecimento de sua pessoa como as suas condutas. Porém, essa mulher que está com Saul, logo ela indica: ele vai estar no monte, hoje é o dia da purificação, do sacrifício, você vai encontrar ele lá. Porém, assim eles vão. Quando Saul se encontra com Samuel, Samuel ali conversa com ele e diz: fique tranquilo, que a sua jumenta ela vai estar perto de um conservo, perto das terras do monte de Gibeá, e ali você encontrará as suas jumentas. Porém, Samuel pede que mate o novilho, que ele daria esse banquete, e pede para que seu empregado Saul se hospede no terraço que eles iam comemorar. Já quero abrir um parênteses aqui e dizer e começar a dissertar a mensagem na qual o Senhor nos leva, a qual o Senhor está me levando, e que Ele quer falar nesta tarde. Samuel foi um grande homem na presença de Deus. Samuel foi um homem que não deixou nada a desejar, porém, os seus filhos deixaram a desejar. Sabe? Já quero abrir um parênteses aqui. Aleluia, Jesus. Assim como crentes, assim como líderes dentro de uma congregação, temos que tomar esses cuidados. Talvez, assim como eu, não quero viver e voltar a viver tudo que eu vivi antes de eu viver o cristianismo com Jesus. Mas talvez, assim como Samuel, nós corremos o mesmo risco como pais cristãos na fé. Talvez queremos criar os nossos filhos, e às vezes a minha preocupação é com os meus filhos, porque eles não conheceram o mundo. Pode acontecer o inverso, deles querer conhecer o mundo depois já uma fase adolescente adulto, porque eles sempre viveram no caminho da igreja, eles estão vivendo. Que nós sejamos bons líderes. Nós não esquecemos de nossa casa. O profeta Samuel é uma bênção. Porém, a Bíblia relata que os seus filhos não andaram nos seus caminhos, porém eles foram recusados pela liderança de Israel, e até que chega esse rei. Voltamos para o rei Saul. Logo que o rei Saul, ele está no terraço, ele come ali, se farta no banquete com o profeta Samuel. Aleluia. O profeta diz para que ele fique e passe aquela noite naquele lugar, que ele durma, que no outro dia cedo que ele vá e leve a boa notícia para o seu pai, porque as jumentas já foram encontradas. Saul ali aproveita do banquete, come, se Glória a Deus, farta, aleluia, e Jesus. ali ele passa aquele ritual de purificação onde os sacerdotes que o profeta Samuel fazia, que era um rito sagrado. E quando chega no outro dia de manhã, o profeta Samuel acorda Saul, diz: temos que partir. E assim eles vão de Ramá para a terra de Saul, que era a terra de Gibeá. Porém, chegando um pouco do caminho, logo que ia sair dos portões da cidade, Samuel pede para que o empregado de Saul se distancie, que ele vá na frente. Porém, assim sucedeu.
ser líder da nação, do povo de Israel. Então ele deita o azeite na cabeça de Saul. E ele diz que logo que ele passasse por um caminho, no monte, antes de chegar em Gibeá, ele encontraria um local onde teriam muitos sacerdotes. E ali ele se ajuntaria com esses sacerdotes. E ali o Espírito de Deus toma Saul. Porém, assim, na caminhada de Saul, começa a vida, a caminhada de Saul, que se torna rei, e é proclamado rei, e é apresentado rei. Até o próprio Saul não via nele características de um rei. Porém, como eu disse, ele era um homem formoso, alto e de estatura muito forte. Aleluia, Jesus. Mas ele mesmo disse para Samuel que ele era da família, apesar de ser uma família rica, era a família de Quis, porém era uma das tribos, da tribo de Benjamim, era a mais, vamos dizer assim, pequena, era a mais pequena entre todas. E aí Deus começa a história e a trajetória do primeiro rei de Israel. Ao dissertar a vida de Saul, o seu reinado, logo nos deparamos com a sua vida ministerial e com a sua vida particular. Quando Saul ele herda o trono, ele vai na peleja com os amonitas. O rei dos amonitas se levanta contra aquela nação, e ele se levanta e ele então parte no nome do Senhor com 3.000 homens, soldados de guerra. E essas coisas, eu gosto muito de adentrar nessas coisas, eu gosto dessas histórias de guerra. Então ele parte com a sua infantaria, com a sua cavalaria, com o seu exército de 3.000 homens, e ele então vence a guerra em nome do Senhor. Por que ele vence a guerra? Porque Samuel dá a direção para que ele vá à guerra e que ele peleje contra aquela nação debaixo da autoridade do nome do Senhor Deus dos exércitos. Passados-se 2 anos aproximadamente, o rei dos filisteus se levanta contra a nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que esse rei, ele se levanta contra essa nação de Israel, porém Samuel vai ao encontro de Saul e diz para que ele pelejasse contra essa nação, porque a vitória já era garantida, porque o Senhor Deus Aleluia, já havia dito ao profeta que essa guerra, que essa peleja já havia sido vencida. Porém, ele entrega para Saul. Então ele levanta sua infantaria, sua cavalaria, seu exército, e parte a leste do rio Jordão e vai e peleja contra os filisteus. No meio da batalha, o filho de Saul, que era Jonatas, muito querido, muito amado, ele resolveu ficar em Geba, porque ele estava contra aquele rei, ele e mais alguns soldados. Porém, Saul, que estava com a sua infantaria, com o seu exército, quando ele começa a guerra, o Senhor disse que daria guerra. Porém, quando ele vê que seu filho Jonatas não estava, e o profeta Samuel, na qual ele tinha esperança que viria para aquela guerra, para aquele lugar, que também era de costume que os profetas fossem e participassem, intercedendo, buscando direção de Deus, para que Deus dê a resposta se ganharia aquela batalha, aquela guerra ou não naquela nação. Porém, Samuel se atrasa, o seu filho Jonatas, Saul já percebe que não está. Com isso, alguns
sacrifica a Deus. Ele pega animais, imola e sacrifica a Deus. Quando Samuel está chegando e vê de longe, ele já chega já. Que isso que você fizeste, que você fez? Por que você está oferecendo sacrifício? Que loucura! Você não deveria ter feito isso. Ele vai dizer, vai contar a sua história, que Jonatas não estava com ele, que os soldados, alguns, a maioria tinha saído da presença de Saul, ele se sentiu sozinho, ele teve medo, não consultou a Deus, porém, ele olhou para o lado, queria que Samuel tivesse, Samuel não estava, e ele teve medo. Então ele erra perante o Senhor. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que Deus dá vitória. Então ele derrota os filisteus. Ele volta para Gibeá e ali ele começa a falar com Samuel, porém Samuel foi ao encontro dele e disse que era loucura o que ele fez, porque Deus poderia rejeitar ele como rei de Israel. Porém, passa-se um mês e o profeta Samuel vai até Saul, e Saul, que já estava praticamente rejeitado por Deus, por não obedecer às ordens de Deus. Aqui nós já abrimos parênteses, como líderes na casa de Deus, e pastores, cantores, levitas, homens que foram chamados para uma grande obra pela qual o Senhor confiou e entregou em suas mãos. Muitas das vezes a batalha na qual nós travamos, a batalha eterna não é nossa. Lógico que nós estamos tirando uma analogia de uma guerra, mas o Senhor Deus fala para mim e para quem está ouvindo que muitas guerras e muitas vezes a batalha não é nossa. Precisamos confiar em Deus, consultar a Deus e obedecer a Deus. Que nós não sejamos como Saul, que nós estejamos atentos nessa tarde para a palavra de Deus, que nos alerta. Se nós quisermos ser líderes influentes, líderes que fazem a diferença no nosso tempo, na nossa terra, nessa igreja, nós temos sim que dar ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso, se não quisermos fracassar na caminhada. Assim como Saul já havia sacrificado a Deus, assim como Samuel disse para ele que o que ele fez é loucura, porque ele não buscou a direção de Deus e o seu sacrifício foi em vão, porém Deus deu a vitória, independente do sacrifício dele ou não. Porém, o sacerdote Samuel, um profeta, vai advertir, dizendo que ele não devia ter sacrificado sem consultar a Deus, o Senhor dos exércitos. Porém, ele venceu a batalha contra os filisteus. Passados um mês, o Senhor Deus chama Samuel num particular e dirige Samuel e pede para que ele vá até o líder daquela nação, que é Saul, e pede para ele que destrua a nação dos amalequitas. Porém, Deus deixa claro que aquela nação, quando o povo saiu da terra do Egito, aquele povo impediu que o povo de Moisés passassem por aquele caminho. Porém, a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo e pediu para que destruísse totalmente aquela nação, aquele povo. Deus não queria que deixasse nada. Deus não queria que deixasse animais, filhos, filhas,
levanta sua infantaria, o seu exército, e vai até a terra dos amalequitas e acampa o seu exército sobre aquele povo, sobre aquela nação, e por estratégia divina, eles vencem a batalha. Porém, Saul deixou o rei Agag, o rei dos amalequitas, deixou que ele ficasse com vida e não matou os animais, pois os seus soldados, o seu povo que estavam com ele na guerra, não queria e pediu para que Saul poupasse o gado, pois era belo, assim como diz a Bíblia. Porém, quando Samuel vem ao encontro de Saul, Samuel vê o rei amalequita Agag vivo, e a Bíblia diz que ele escuta berros. Então ele vai e vê aqueles animais. A ira de Deus se acendeu. Deus vai até Samuel e diz que rejeitou o reinado e a sua dinastia, o reinado de Saul. Porém, Deus chama Samuel para um canto e diz: Samuel, mate o rei Agag. Assim ele foi, advertiu Saul e disse na presença de todos que Saul fez foi mal perante os olhos de Deus, e que ele disse que era para exterminar tudo, o povo, o rei, os gados, e ele poupou o gado e poupou o rei Agag, porque os soldados pediram para que Saul poupasse. Daí eu já abro outro parênteses aqui e já começo a dissertar a palavra para você que é líder, que é pastor. O que Deus pediu para você fazer, faça. Aleluia. Obedece e faça com excelência. Aleluia. Não seja como Saul, que ele mesmo vai dizer na palavra aqui que está escrito, Aleluia, Jesus. que ele poupou o gado, porque os soldados e as pessoas que estavam com ele olharam para o gado e viram que o gado era muito belo e não queriam matar aqueles gados. Então ele teve medo da sua infantaria e daqueles que estavam com ele, e ele quis fazer a vontade do exército, daqueles homens que estavam com ele. Aleluia, Jesus. Porém, aqui já fica uma dica. Você que é líder, você que tem um ministério eclesiástico na igreja, na casa de Deus, o que Deus pediu para você fazer, o que Deus direcionou para você fazer, faça e faça com excelência para Deus. Deus vai cobrar de você, apenas de você. Não adianta dizer foi um lado esquerda, foi um da direita. Não, eu ouvi o conselho do outro, eu ouvi o conselho do outro. Não, Deus disse para ele, Deus foi direto com ele, através do sacerdote. O que foi dito para você fazer, o que foi encarregado para você fazer na casa de Deus, faça, obedeça a voz de Deus. Ei, você quer ser excelente na casa de Deus, quer ser excelente com Deus, quer ser excelente com Deus, quer ser excelente com o ministério que Deus confiou nas suas mãos? Escuta a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Não venha errar assim como Saul, que preferiu ouvir os seus soldados e poupou aquele gado. Samuel vai e faz o que era para Saul fazer. Ele pega uma espada, arranca e atravessa o ventre de Agag, e assim o mata e sai da presença de Saul. Saul não pede desculpa, Saul não pede perdão, mas já era a terceira vez que ele desobedecia a voz de Deus. Porém, o
Espírito de Deus logo sai de Saul. Então, Deus chama Samuel para o particular e disse: achei um homem segundo a minha vontade, segundo o meu coração, que quer dizer, aquele que me ouve, que me escuta, aquele que me obedece. Achei o homem segundo o meu coração. Porém agora, Samuel ficou até triste. Samuel ficou com medo de Saul. Ele fala para Deus: Deus, o Senhor quer nos ungir um outro homem como rei da nação de Israel. Porém, o que Saul vai dizer, o que Saul vai achar, o que Saul vai fazer? Deus diz: não, pega o novilho, vai até Efrata, na cidade de Belém. Lá você vai achar um belemita por nome de Jessé, um homem rico, um homem fazendeiro, e lá vai estar o meu servo, o homem na qual eu ungirei a rei de Israel, o meu sucessor, que vai fazer a minha vontade. Ei, ouve a voz do Espírito Santo de Deus nessa tarde. Deus quer que você seja excelente na presença dEle. Deus quer que você ouve a voz dEle e que você cumpre assim fazer. Deus quer que você seja obediente a Ele para tal obra grande e maravilhosa que o Senhor tem e confiou em suas mãos. Não seja como Saul, negligente, orgulhoso, invejoso. Não seja como Saul, que teve medo da multidão dos soldados, que era para ele matar aqueles gados. Porém ele ouve os seus soldados, os seus conservos, mas era para ele matar tudo. Porém ele teve medo, assim a Bíblia relata, ele teve medo da maioria dos soldados, da maioria dos seus conservos, dos seus empregados, da sua infantaria, do seu exército. Agora Deus encontra um homem que porventura é um homem simples, pastor de ovelha. Salmo de número 51, por inúmeras vezes eu já li, e já há um tempo atrás o Senhor me deu a direção, e buscando muito mais a fundo nos livros de Talmud, vai dizer que este homem, por nome de Davi, era o oitavo da casa. E esse livro também diz e relata que Davi era um homem ruivo, um homem belo, formoso, não tinha muita estatura, alto. Ele não era tão forte, de porte físico. Porém a Bíblia diz que ele era de uma aparência belo, ruivo, dos olhos brilhantes. Está agora apacentando as ovelhas de seu pai, Jessé. Como eu disse, que por inúmeras vezes eu pensava que no capítulo 51 de Salmos, quando ele está dizendo que em pecado ele foi gerado, eu pensava comigo mesmo, meditando na palavra de Deus, que ele estava dizendo que ele foi gerado em pecado por causa de Adão e Eva. Porém, o livro de Talmud vai dizer que Davi era um filho bastardo. Naquele tempo, naquela época, naquela cultura, homens ricos, poderosos, fazendeiros, reis, eles tinham concubinas, escravas. Porém, Davi era filho de uma concubina, e era o oitavo e o mais novo da casa. Porém, Deus achou esse rei, esse homem, que está no pasto, apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. Que eu viajo um pouco na palavra, meditando, eu sou um pouco muito curioso, e muitas das vezes eu viajo um pouco e talvez eu comece a imaginar o rei Davi tocando sua
sua lira, levando o gado para beber água, tomar água. E ali ele poderia estar entoando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, Jesus. Davi foi um homem, todos os 150 salmos que há na Bíblia, no livro sagrado, que foram selecionados pelo Canon. Davi é um homem que, desses 150, mais ou menos numa margem de erro, 73 são autorias suas dos salmos. Nem todos os salmos dos 150 são de Davi, porém quase a metade, 73 aproximadamente. Porém agora Samuel vai à casa de Jessé. Ele então, como Deus disse, ele toma um chifre, toma um azeite e vai à casa de Jessé para ungir o rei. E ele então toma estrada fora, vai até Efrata, na cidade de Belém. E ali chegam os 7 irmãos, unidos, grandes, robustos, aparência de rei, homens de guerra, homens vistosos. Quando Samuel vai chegando à porta, Deus já fala para ele: não olha a aparência, já começa por aí. Ei, eu já quero aqui adiantar para você. Muitas das vezes, pastores, líderes, homens que estão à frente do ministério não tem como ser herdado de pai para filho. É espiritual. Jesus, é verdade. Se fosse, eu estava perdido. Na minha família não tem ninguém. Não tem pregador, não tem profeta, não tem ninguém. Tem as minhas tias que são de amor, mas elas não são assim, não tem cargos eclesiásticos, são irmãs na casa de Deus. O que eu quero dizer para você, se Deus colocou no teu coração, Deus fez essa promessa para você. Eu quero dizer para você que ministério, chamada, não tem nada a ver com condição financeira. Eu quero dizer para você que a aparência física não tem nada a ver no mundo espiritual para Deus. Assim como Deus disse para Samuel, quando Samuel já vai adentrando na casa, ele começa a ver. Eu quero dizer para você que ministério não tem como herdar de pai para filho, não é genética. É uma questão de chamar. É uma questão de você estar menosprezado, perdido, abandonado, que você está fazendo na sua casa um dos serviços que ninguém quer, que ninguém quis, que não é de muito destaque, que é no pasto, aonde você passa pelo deserto e o sol é causticante, aonde quando a noite vem, o frio é intenso, aonde as ovelhas que estão cheirando a pasto, que muitas das vezes estão fedidas, que muitas das vezes estão sujas, que muitas das vezes não são ovelhas tão obedientes assim, porém, o pastor dá a vida por elas, ele corre sobre cada uma delas, ele cuida, carrapicho, é tantas coisas, mato, muitas das vezes é uma quebra-pata e por aí vai, tantas coisas que podem acontecer. Jesus, é verdade. Talvez é a falta de comida no pasto, talvez o pastor dá comida para a ovelha, e talvez nem ele comeu. Talvez a ovelha está à beira do Rio Jordão e ela está saciando a tua sede, porém o pastor está com sede. Deus está dizendo nesta tarde: ei, você, que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, Glória a Deus. que Deus colocou profecias, que Deus lançou profecias para você.
das vezes você disse que é absurda, que muitas das vezes Deus disse para você, mas com o passar do tempo, no anonimato, onde ninguém te vê, só Deus, no pasto. Muitas das vezes você está dando a sua vida, você está na casa de Deus, você está fazendo coisas que ninguém vê, e muitas das vezes Deus está vendo, assim como foi na vida de Davi. Ei, Davi, eu vim pregar para você essa tarde, Davi. A promessa de Deus, ela é viva no seu coração. Entregue a sua vida, confie. Ei, não seja como Saul, não. Abre os seus ouvidos, abre a tua mente, santifica na presença de Deus e obedece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não posso dizer isso, mas eu sinto uma presença maravilhosa neste lugar, esta tarde. Algo da parte de Deus. Ei, Davi, ainda que você seja o último da fila, ainda que você está no lugar, numa posição que ninguém te vê, numa posição aonde só Deus te vê, mas você é um servo que está fazendo a obra na presença de Deus. Você até pensa que Deus não te vê. Ei, Davi, Deus está te vendo. É no anonimato. Aleluias. Urabacandarabaxu decanta labaçu decanta labas. Urababaçu decanta labaxu decanta labas. Ela bababaçu decanta labaxu decanta labaçu decanta labas. Ela bababaçu decanta labaxu decanta labas. Luciana labaxu decanta labas. Ela bababaçu decanta labaçu decanta labas. Ela bababaçu decanta labas. Luciana labaxu decanta labas. Ela bababaçu decanta labas. Ela bababaçu decanta labas. Ela bababaçu decanta labaxu decanta labas. Ei, Davi, levanta a cabeça, Davi, levanta a cabeça, Davi. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Ainda no anonimato. Está difícil, Davi. Obedecer a Deus não é fácil. É, Jesus. Talvez, acreditando eu, por Davi ser filho de uma concubina, ou melhor dizendo, de uma escrava, talvez ele não teria esperança. Aleluia, Mas o que ele Jesus. fazia era tão excelente na presença de Deus. O que ele fazia era tão maravilhoso na presença de Deus, que quando ele vai lutar com Golias, aquele povo já estava todo apavorados, a Bíblia diz, não achava ninguém para lutar com Golias. Ei, no dia que eu estava lá no anonimato, lá no meio do pasto, sabe, aquelas ovelhas do meu pai, quando aparecia um leão, eu agarrava e eu os lançava em pedaço. Sabe o que é isso? No anonimato, a unção de Deus que destrói, que quebra jugo, ela fazia a diferença na vida de Davi. Na vida de Davi. Ei, Davi, é no anonimato mesmo. Vai fazendo. Não seja como Saul. Não seja como Saul, negligente, desobediente a Deus. Seja fiel a Deus até no anonimato. Aleluia, Jesus. Passa todos os filhos de Jessé. Deus não. Quando Samuel vê Absalão, um homem altíssimo, forte, parecendo um soldado de guerra, tanto é que ele alista os seus 3 filhos, os 3 mais velhos, Aleluia, Jesus. do
exército de Saulo, mais tarde. Aí Deus vai dizendo, não é esse não. Não, passaram os 7. Não tem mais ninguém? Tem um ali, vamos dizer assim. Aleluia, Jesus, glória a Tem um Deus. bastardo pequenininho. Ele é até bonito, mas ele é de porte baixo, não tem estatura. Também não tem porte para ser soldado na guerra, não. É muito franzino. Porém é belo. A Bíblia diz que ele é ruivo, tem os olhos brilhantes, assim como está escrito na Bíblia. Não, nós não vamos comer esse novilho enquanto ele não chegar a casa, enquanto ele não sentar à mesa. Assim é Jesus na tua vida, assim é Jesus Todo-Poderoso. Ei, Davi, você que faz na casa de Deus, no anonimato, Deus o honrará. Deus o honrará. Deus está mudando as diretrizes deste mundo nesta tarde. Deus está levantando Davi. Ei, Deus está ungindo Davi. Ei, Davi. Eu vou dar lugar para Deus nessa tarde. Vou deixar Deus falar. Vou deixar Deus falar tudo que Ele quer entregar nessa tarde. Ei, Davi, Deus está mudando as diretrizes nessa tarde. Ei, Davi, ninguém vai comer até você chegar e assentar à mesa com o profeta. Deus já preparou o olho da unção. Deus vai te encher. E as promessas que foram feitas sobre a tua vida, ei, Davi, estão sendo renovadas nessa tarde. Deus está renovando as diretrizes. Davi, nessa tarde. Santo é o teu nome, Senhor. Sai de trás das malhadas, Davi. Vem que o profeta está te chamando. Vem que ele vai te ungir na frente dos seus irmãos. Vem, ei, você não era filho com a concubina, talvez você era mais rejeitado na casa, mas Deus te viu na sua excelência. Deus te viu quando ninguém te viu. Sabe aquelas noites de oração? Sabe aquelas profecias que Deus fazia na tua vida e já fez? Sabe aquelas vezes, muitas das vezes que você faz quando ninguém está vendo, quando você ouve a voz de Deus e você obedece? Ei, Davi, eu vim falar com você nessa tarde. Eu vim ter um encontro com você nessa tarde, Davi. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez você seja mais rejeitado da casa. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não gosto de dizer sobre mim, mas eu sei o que é o abandono de um pai. Eu sei o que é o abandono de uma mãe. Ei, eu tinha tudo para dar errado e eu estou aqui. Deus me levantou. Deus me capacitou. Deus me sustentou. Aleluia, Jesus. Se fosse por mim, pela minha família, eu não estava aqui. Eu quero abrir um parênteses. Eu sei o que é ser rejeitado por um pai, o que é ser rejeitado por uma mãe, o que é trabalhar desde os 13 anos de idade para ajudar na casa e muitas das vezes não ter aquilo que nós pensamos que nós tivéssemos do nosso pai e da nossa mãe. E eu sei o que é isso, Davi. Sou prova viva, estou aqui. E Deus estava sentado lá na última cadeira por esses dias. Não sei se foi quinta. O Ministério de Louvores estava entoando louvores. E Deus começou a falar comigo
as lágrimas começaram a descer, e Deus falava assim para mim: a mensagem que eu estou te dando, olha lá naquele altar. Eu abri meus olhos, direcionei os olhos para cá. O ministério de louvor louvava, e ele dizia assim para mim: marca essa mensagem. E ele dizia assim: está vendo aquele homem lá em cima do altar? Ele é meu servo, e ele me ouve, e ele me escuta, e ele me obedece. Ei, Davi, fica na presença, Davi. Ainda que as promessas de Deus não cumpriu na tua vida, seja excelente na obra na casa de Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te ungir, vai te dar unção, poder, milagres, vai te ungir para uma grande obra. Você vai pregar como nunca antes, você vai pregar como nunca antes, Davi. Ei, Davi, só precisa obedecer, só precisa obedecer, só precisa obedecer, 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 Davi, obedece, Davi. Aleluia, Jesus. É esse o caminho que nos leva à perfeição, à obediência e o arrependimento. O arrependimento eu falarei um pouco mais adiante. Aleluia, Jesus. Não seja como Saul. Deus tem colocado no meu coração, assim como eu vim de outro ministério, e eu nem pensava nisso, e Deus dizia assim no meu coração: sabe, filho, e não é errado. Eu quero dizer aqui que não é errado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. E Deus disse ao meu coração que, sabe, filho, o porquê essa agregação toda de ministério, de igreja, essa coisa toda que acontece na maioria das cidades, não é errado. Porque tem muito Davi dentro da congregação que está no anonimato. Mas porém tem muito Saul no trono. Porém, Saul rejeita a palavra de Deus e desobedece os mandamentos de Deus. Porém, ele é rejeitado por Deus. E depois ele passa a continuar a errar continuamente perante Deus. Aí papai fala para mim: sabe por que essa agregação de igrejas, meu filho? É porque tem muito Davi no meio da congregação, no ar, no ar. E muitas das vezes, meu filho, eu até toco no coração do Saul, o líder que está à frente, porém ele já não me ouve mais. Porém é só ele que prega. Porém é só ele que é usado por Deus. Porém, Saul, Deus não levanta mais ninguém. Sabe o que Deus está dizendo nessa tarde? Deus quer expandir os horizontes. Glória. Assim como foi Moisés. O sogro de Moisés disse: ei, você quer levar tudo isso sozinho, você vai ficar louco. Pega 100 homens de cada tribo, chefe de 1000, chefe de 50, organiza-os, e eles vão te ajudar a administrar o meu povo, as leis civis e religiosas daquela nação. Porém tem muito Saul, assim diz o Senhor, que disse no meu coração: nessa última geração, ou nessas últimas gerações que nós estamos vivendo e que hão de vir. Porém, as igrejas estão cheias de Saul, que já não ouve mais a voz de Deus, que já não obedece. Se já não ouve, nem tampouco vai obedecer. Aí Davi está no anonimato. Aí Deus está dizendo nessa tarde: nem que eu tenha que levantar Samuel, mas a geração de Davi, ela vai se levantar. Ei,
Ei, essa geração de Saul, essa geração que deveria se arrepender e voltar para Deus e ouvir a voz de Deus e expandir os horizontes. O desejo da igreja de Jesus pregar o evangelho a toda criatura e até os confins da terra. Jesus, assim como Jesus começou com 12, olha o tamanho do mundo. Jesus expandiu o ministério para o mundo inteiro com 12 homens. A unção na vida do homem, ela foi feita para repartir, ela foi feita para ser administrada e para ser evoluída e para ser repartida para que a obra venha crescer. Mas Deus te trouxe nessa tarde e Deus está nessa mensagem e Ele está dizendo: ei, Davi, eu vim ter um particular contigo essa tarde. Eu vim ter um particular contigo essa tarde, Davi. Ei, continua na presença, continua no caminho, continue servindo a Deus com excelência, Davi, porque Samuel está vindo com chifre e com azeite, e ele vai te ungir na presença dos teus irmãos. Davi! Papai me dizia assim: está vendo lá aquele homem aí, meu servo, em cima do altar? Eu falei para minha esposa, fui embora para casa, eu falei: que Deus quer falar? Nessa quarta, Deus foi ministrando no meu coração. E talvez você pense que é loucura, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa mesma noite que eu ouvi que Deus nos falou ali atrás. Parece que como a noite inteira eu sonhava um salão tão grande, uma obra tão grande, que é esse ministério. E Deus me mostrava que quando eu adentrava nele, uma parte da galeria assistia o pastor pelo telão de tantas pessoas, de tanta gente. Glória. E Deus confirmou no meu coração: sabe por quê, meu filho? O caminho ainda é a obediência a mim. Ele me obedece e faz as minhas ordens, obedece as minhas ordenanças que eu digo. E eu comentei com a minha esposa, e essa mensagem ela foi se tornando mais viva no meu coração. E eu não queria pregar sobre ela, eu não queria pregar sobre Davi, queria uma outra mensagem. Essa que eu quero, eu não queria pregar sobre Davi, nada pessoal. Mas Deus disse: eu quero que você fale sobre Davi, e eu vou te dar a direção pela qual o caminho da dissertação e da revelação que vai ser através dessa mensagem. Davi é chamado entre seus irmãos, ele é ungido rei. Escuta bem isso daqui. Quando Davi está no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé, ele estava normal. Então as lutas de Davi é como ele mesmo disse: é um urso que ele agarrava e rasgava pelo meio, da unção do Espírito. Era um leão que ele agarrava e rasgava pelo meio, quando tomava as ovelhas de seu pai. Mas, porém, quando ele é ungido a rei de Israel, a sua vida agora começa a mudar, a tomar outras diretrizes. Aí começa a vir as punhaladas, a unção na vida custa caro. Eu abro parênteses aqui, eu me lembro, uma mulher chegou até em mim e falou: meu filho, você tem um dom de prosperidade, você tem um dom da palavra de Deus. E eu não fazia muita coisa na casa de Deus, não era recém-convertido. Passado muito tempo, eu já estava crescendo na obra, ministrando, estudando a palavra, seminário teológico, por aí vai, tantas coisas. Aí eu comecei a até administrar a palavra, e aqui foi como um sonho para mim. E aí eu comecei a ministrar, foi como um sonho, foi tudo novo, tudo muito lindo, parecia como Deus profetizou, mas de repente, 2 filhos para pagar.
acorda. 1 ano e 6 meses, pai de família, né? Aluguel de loja, aluguel de casa, 2 filhos, grávida da minha filha terceira, que é a Helena, comia, pagava aluguel com o que Deus dava, com o que os irmãos davam, durante 1 ano e 6 meses. Embora a minha profissão é muito difícil para se entregar. Então, eu comecei a provar o que é quando Deus te prova, quando Deus te chama, como Deus vê se você vai até o fim. Você pensa que é só Jó que foi tentado, só Jó que é provado? Jó, ele é um exemplo do que acontece com nós diariamente na carreira cristã. Assim é Jó, assim somos nós. Não somos diferentes de Jó, embora Deus disse que ele era justo e piedoso. Porém, vamos aqui, quero terminar. Davi é ungido a rei. Agora, quando Saul começa a perceber que Davi foi ungido a rei, ele sente ciúmes e inveja, ele passa a perseguir a Davi. Porém, Davi era o servo de Deus, servo do seu pai Jessé. Davi não tinha estatura para ser um soldado da guerra. Sabe qual que era o ofício de Davi? Levar queijo, comida para os seus 3 irmãos que estavam na infantaria de Saul. Porém, o seu sonho era ser um soldado. Tanto é que depois ele vai ver que Deus deu tudo o que ele quis, tudo o que ele desejou, e Deus fez além do que ele quis e desejou. Porém, se ele se tornou um soldado, é óbvio que ele queria ser um soldado. Amém? Então, Davi se torna rei, a unção é derramada sobre a cabeça dele. A vida de Davi agora, um simples pastor de ovelha, agora ele vai viver na casa do rei Saul. Sabe por quê? O Espírito de Deus que atormentava Saul, que vinha da parte de Deus, atormentava Saul ao ponto de ele não conseguir dormir. Porém, um servo da casa de Saul, que chama o rei e diz: eu conheço um homem, filho de Jessé, o Belemita, que tem um filho que toca bem, que era Davi, tocava sua lira. Então ele ia, tocava a lira para o rei Saul. Ali ele era liberto daquela opressão. E então Saul disse para Davi que ele ficasse na casa. Determinado dia, os filisteus se levantam contra o reinado de Jerusalém, de Judá. Porém, havia um gigante da tribo de Gade, da terra de Gade, dos filisteus, que zombava do exército de Judá, de Israel. Porém, sua estatura era de 2,90 metros. A Bíblia diz que ele tinha um capacete de bronze, os seus umbrais, o seu peitoral, as suas tornozeleiras, todo o seu armamento bélico, ele era de bronze. Só o seu armamento pesava mais de 7 quilos. A sua lança, só a lança pesava 2 quilos. Só a ponta da lança. E aí o inimigo começa então a zombar daquele povo. E Davi está indo levar o quê? Já fazia dias que eles estavam sendo zombados ali à beira do rio Jordão. Porém, não encontrou nenhum homem que o desafiasse. E o desafio era esse: aquele que desafiasse Golias e vencesse aquela nação, aquele povo, era tido como escravo do vencedor de ambos. Porém, agora lá vem Davi, trazendo queijo, a comida dos seus irmãos. O seu pai não tinha dado o recado. Vê como os meus filhos estão, os meus 3 filhos maiores, vê como eles estão, e trazem notícias deles para mim e manda comida para eles. Esse é o ofício de Davi. Porém, Davi assim fazia. Quando Davi vê aquele gigante à beira das margens do rio, porém as margens daquele vale, Davi então diz: quem é este homem
e afronta o exército do Deus vivo. Aí lá vem o irmão de Davi: peraí, como assim, seu metido? O que você veio fazer aqui? Sai para lá. Ei, não venha dar para de metido aqui, assim a Bíblia está dizendo. Então Davi começa a perguntar para os outros soldados, porque ele viu que com o seu irmão ele não arrancaria nada. Então o soldado explica, aí ele vai em outros soldados ali do povo de Israel, pergunta. Então ele vai até Saul, pede permissão para batalhar contra aquele incircunciso Golias, assim como o gigante. Aí Davi vem, pega 5 pedras, uma funda, que a armadura de Saul não servia para ele. Saul era um homem muito alto, Davi um franzinho. Quando ele vai, ele diz a Saul: ei, sabe lá no anonimato, eu rasgava leão quando tomava as ovelhas de meu pai. Sabe o urso? Quando eu tomava as ovelhas de meu pai, eu os agarrava, eu os arregaçava, e assim eu protegia as ovelhas de meu pai. Deus fará assim com esses incircuncisos. Porém, Saul disse: se você quer essa loucura, assim seja. Porém, ele foi. E aí a Bíblia vai dizer, todos vocês já sabem, que com uma pedra, numa funda, ele acerta a cabeça de Golias. A Bíblia diz que a pedra funda em sua testa. Foi na unção, foi no poder de Deus. Agora vamos para a teoria prática. Você acha mesmo que uma pedra na testa daquele gigante, com um capacete de bronze, você acharia mesmo que Davi pegaria 5 pedrinhas e atiraria a primeira e acertaria aquele gigante na mão do homem? Você imagina que isso aconteceria? É possível. Eu quero te dizer para você nessa tarde: é no poder da unção que Deus colocou nas tuas mãos, na sua vida. Você vai derrubar esse gigante que te afronta. O seu ministério vai crescer, vai dar fruto. Ei, Davi, não é na sua força física, não é na sua sabedoria. Davi, não é no seu intelecto. Ei, Davi, não é na teologia. Ei, pregador, cantor, não é na sua voz. Ei, é no poder da unção. Obedece a Deus, faz a vontade de Deus, que tudo na sua vida, apesar das dificuldades, das circunstâncias, vai gerar, vai dar fruto em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. É no poder da unção. Urabacantarabashu de cantalababassu de cantalababas. Urabacantarabashu de cantalab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 as. Urabacantarabassu de cantalabas. Ei, Davi, é no poder da unção do Espírito Santo de Deus, a unção que está sobre a sua vida, que vai fazer a diferença, Davi. É na unção, é na unção, é no poder, 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 é no poder. Recebe, 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 recebe da parte de Deus nessa tarde. Ei, recebe, recebe, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio da presença de Deus, seja cheio, Davi. Ei, Davi, é na unção, seja cheio da unção de Deus, Davi. É na unção, Davi, que Deus vai te dar a vitória. Davi, é na unção, é na unção, é no poder, é no poder, é no poder, é no poder, é no poder. Ei, é no poder que esse gigante vai ter que cair pela unção do poder do Espírito Santo de Deus.
Manifesta a tua presença em nosso meio, Jesus. Aleluia. Oh Senhor Jesus, enche a tua casa, enche a tua igreja nesta noite, nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Começa a encher agora, papai. Começa a encher, Jesus. Enche, papai. Capacita com o poder do Espírito Santo do alto. Capacita a tua igreja nessa tarde. Jesus, Jesus, é o teu nome, Jesus. Jesus, Jesus, seja cheio pela presença, pela unção do Espírito Santo de Deus, amém. Aleluia. Ela cantava, chude cantava, sude cantabas. Ela sude cantava, sude cantabas. Ela cantava, chorava, sude cantabas. Ei, existe muito homem em cima do altar que estão dizendo em meu nome, mas não me obedece. Ei, estou levantando uma geração de Davi. Eu estou levantando uma geração de Davi que me ouve segundo o meu coração. Assim diz o Senhor nessa tarde. Aleluia. Vai, Davi! Vai, Davi! Aleluia. Vai nessa tua fé, Davi! Mesmo esculachado pelos seus pais! Ei, Davi, vai nessa tua força! É na unção! É na unção! É na unção! Ei, é na unção! Não é você, Davi! Você não era nada! Você era filho de uma concubina, Davi! É na unção, Davi! Santo, santo, santo. Aleluia. Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, que a unção é minha! O poder é meu! A graça é minha, Davi! Se queres ser perfeito, obedece, porque a unção é minha! A graça é minha, Davi! Obedece, Davi! Homem segundo o meu coração! Vai, Davi! Aleluia, Jesus. Aleluia! Santo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus! Santo, santo, Enche, papai! santo. Aleluia. Enche a casa, Senhor, nessa tarde, papai! Aleluia, Jesus. Capacita com a tua unção, Jesus. Jesus está dizendo: a unção é minha, Davi. Obedece, Davi. Aleluia. Obedece, Davi. Aleluia. A unção é minha, Davi. Depois que Davi se tornou rei de Israel, ele foi muito perseguido pelo rei Saul. Ele foi deitado óleo na cabeça dele com 17 anos de idade. E depois dali, já percebeu que muitos irmãos são assim? Depois que a gente é capacitado na casa de Deus, depois que Deus nos capacita, depois que Deus nos levanta, depois que as promessas começam a se cumprir nas nossas vidas, que a unção de Deus é confiada em nossas vidas, a gente começa a fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Porém, a gente não entende que a obra não foi totalmente completa, assim como foi o rei Davi. Ele foi ungido a rei, porém ele não pegou, ele não tomou o trono. Porém, com 17 anos, Davi foi ungido a rei. E com 17, ele foi herdar o trono. Com 30,
Pelos filisteus? Também. Muitas das vezes até os filisteus já deram um lugar em casa, porque agora a vida de Davi começou assim, no palácio do rei Saul, para as cavernas, para os desertos, para as cidades inimigas. Muitas das vezes Davi dormia debaixo de árvores, debaixo de florestas. Sabe por quê? Tudo por causa de uma promessa, de uma unção, de um óleo que foi deitado na cabeça dele. Pelos homens, não, por Deus. A unção vem de Deus. E por isso que muitos cristãos que ingressam na carreira do cristianismo, muitas das vezes quando começa é assim, como Davi. Começa com um novilho, aí ele se alimenta. Tudo peça, glória a Deus. Você prega para todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Você está ali, você está com o óleo fresco na cabeça. De repente, você passa, você matava urso, gigante, agora você passa a matar Golias. E agora o seu problema não é com os seus inimigos. Agora o seu problema é com o irmão, o homem de Deus, que Deus ungiu a rei, que desprezou. Quando Davi esteve em sua casa, ele lança a sua lança e Saul é homem de guerra. Quando ele morre, o próprio Davi e o salmista vão dizer que Saul e Jonas, seu filho, eles eram ferozes na guerra, eles eram homens de guerra na batalha, eles eram velozes e hábeis na batalha. E ele não errou Davi porque ele errou a mira. Ele errou porque a mão de Deus que chamou Davi, sustentava Davi dos 17 até os 30 anos de idade. A promessa de Deus, ela tinha que cumprir na vida de Davi, porque não foi homem que colocou nas suas mãos, não foi homem que chamou ele lá do pasto, foi Deus que chamou ele, foi Deus que capacitou ele para a boa obra. Ei, você, Deus te chamou, te capacitou, te prometeu, a promessa ainda não veio, mas uma coisa é certa: Deus está te guardando. Ei, seja como Davi, seja como Davi, que em meio às dificuldades, que em meio foram os holofortes, que em meio ao anonimato, Davi continuou servindo a Deus com integridade, mesmo sendo desprezado pelos seus, desprezado pela cultura judaica. Mas Deus não olha para essas coisas, como ele disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu não olho a aparência, eu olho para o coração. Faça a obra com excelência na casa de Deus, Davi. Você vai ver Deus te honrar, Davi. Você vai ver Deus ungir mais a tua cabeça, e você vai ver Deus ungir o seu ministério, a tua casa. Ei, Davi, faça com excelência, Davi. Faça com excelência, Davi, em meio ao anonimato, Davi. Faça com excelência, Davi, porque Deus está te guardando e a promessa que Ele te fez vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, Davi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Davi, embora tenha os seus deslizes ali com Batseba, Davi foi um homem honrado, tanto em Israel como na nação judaica, como no meio de Israel. Aleluia. Só no Novo Testamento ele é citado umas 53 vezes aproximadamente. Davi tinha um outro sonho que não foi realizado. Quando Davi se tornou rei, ele queria uma casa para Deus, que ele leva de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele queria que a arca se estabelecesse e tivesse uma casa. Porém, Deus chama Natã e disse para ele assim: Natã, Davi não vai erguer uma casa para mim, embora eu estivesse andando no deserto sem casa. E Davi ficou triste. E assim era a nossa vida. O não de Deus, às vezes nós não entendemos. Ele não construiu o templo
casa para Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Deus falou assim: ó, eu vou eternizar a sua dinastia, da tua parentela nascerá o Messias, o Cristo, o Jesus ungido da parte de Deus, Davi. Quando chegar lá no Novo Testamento, Davi, quando ele estiver pisando em Jerusalém, assim como o templo foi destruído em 686 a.C., a história de Davi ela foi eternizada na vida de Jesus. Deus tinha mais para Davi. Aleluia. E Deus eternizou o nome de Davi. Apocalipse 22, Jesus está fazendo a descrição dele. Jesus disse assim: Eu sou a raiz de Davi. Ei, Davi, vai adorando no deserto, vai adorando nas dificuldades, no anonimato, porque Samuel já está vindo com óleo fresco na unção da parte de Deus. Se tem uma coisa que eu, particularmente falando, que eu posso ser, talvez, muito em outras coisas, mas se tem uma coisa que eu gosto muito na casa de Deus, é pelo zelo, é pela excelência de fazer para Deus com excelência. Quando uma mulher disse para mim que eu tinha um dom de pregar a palavra de Deus, que eu tinha um dom de entender a palavra de Deus, você pensa que eu fui jogar futebol? Você pensa que eu fui para a rua encher a cara? Você pensa que eu fiquei na internet e em tantos outros lugares? O que mais me trazia gozo era ler, e me traz até hoje, e meditar na palavra de Deus. Se tem algo que me alegra, é quando eu faço para Deus. E depois, quando eu prego, Deus vem e fala assim: sabe, meu filho, foi excelente. Eu queria falar aquilo lá, é aquilo lá que eu queria falar. E eu falei, meu filho, não tem coisa mais gloriosa na terra, meu filho. Não tem pecado mais prazeroso do que isso. Não tem nada que eu possa trocar por essa voz maravilhosa, por essa intimidade que um dia me deu amor, que o meu pai não me deu amor que a minha mãe não me deu. E ele me disse: tu és o meu filho e eu vou fazer na tua vida. Acredita, meu filho. E hoje, Davi, eu estou aqui e eu quero ir mais além, e eu vou além, porque eu estou de mandadas com Deus e eu não largo ele de jeito nenhum. Pode me caluniar, pode o diabo vir, pode se levantar Golias, pode vir quem quiser. Zé Pilintra, Jucaveira, Tranca-Rua, Nego Véia, Pomba Gira. Ei, pode vir qualquer um deles, que nenhum deles vai me atingir e me tirar da presença de Deus, porque assim como Davi, ei, Deus, Jesus, o Espírito Santo é o meu pastor e nada me faltará, Davi. Aleluias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, como nós lemos. Davi passou por tudo isso, foi perseguido por, às vezes até pelos inimigos, pelos seus, o povo de Israel. Mas ele foi um homem que, por mais que errou, ele teve algo no Salmo 51, que ele se arrependeu de seus pecados com Batseba. Sabe qual é a diferença de Saul e de Davi? Primeiro, que eu vou ensinar para você: Davi era obediente a Deus, por isso era segundo o coração de Deus. E o segundo é que Davi havia nele o arrependimento. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sofreu todas as consequências, mas Deus eternizou a promessa, o nome dele. Deus prometeu para ele nessa vida. A Bíblia diz que não houve nenhum império tão famoso e tão maravilhoso como nos dias de Davi. Deus fez na sua vida pessoal, Deus fez na sua vida financeira, Deus deu moral para Davi, Deus eternizou no mundo espiritual, na pessoa de Jesus Cristo, em Davi.
ainda que esteja no anonimato, faça com excelência, obedecendo a Deus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.